Sou Rodrigo Bicudo, criador do programa Corrida para Iniciantes. Estou aqui para a gente bater um papo hoje para falar sobre treinamento para crianças. Vamos falar sobre obesidade infantil, vamos falar sobre o assunto aí, criançada de férias, criançada que está sedentária. Como que a gente pode, de alguma maneira, ajudar essas crianças, ajudar essas famílias que estão passando por esse problema, de repente, obesidade infantil em casa. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você estiver assistindo comigo ao vivo aqui, hoje, quarta-feira, 1h da tarde, clica nesse botão que tem aqui, compartilhar. Vamos compartilhar esse vídeo para o maior número de pais e mães e poder ajudar, de repente, crianças a saírem do sedentarismo e saírem, talvez, do quadro de obesidade, ajudar de alguma maneira. Eu vou dar aqui o meu ponto de vista, a minha opinião, do que eu acho que seja ideal para uma criança fazer como exercício, se criança pode praticar corrida de rua ou não, em que idade que é legal fazer isso ou não. Então, esse é o assunto que a gente vai falar hoje. Se você tiver a fim de escutar isso, fica aqui comigo. Deixa eu dar só uma ajustadinha no foco aqui, acho que ficou um pouquinho melhor agora. Bom, vamos lá. Hoje em dia, eu fui até dar uma pesquisada, alguns dados aí para falar aqui para você. Eu vi que aproximadamente 1 a cada 3 crianças no Brasil estão acima do peso ideal, considerado ideal pela Organização Mundial de Saúde, enfim. Então, assim, é uma preocupação cada vez mais frequente. Eu, claro, depois que me tornei pai, meu filho, o Felipe, tem 2 anos e meio, a gente muda um pouco a cabeça, muda a mentalidade, começa a se preocupar com outras coisas que não se preocupava antes. Eu e a minha esposa, com certeza também, a gente se preocupa muito com a saúde, claro, dele, desde que descobrimos que estávamos grávidos, até hoje, isso acho que vai durar para o resto da vida. E quem é pai, quem é mãe, sabe a preocupação que tem com a saúde do filho e tal. E tem alguns pais e mães que poderiam ajudar um pouco mais e não estão ajudando, então talvez algumas dicas aqui sejam importantes. Quem for entrando, vai dando um oi aí, vai falando de onde está falando, deixa um comentário aí, de repente uma pergunta, uma dúvida. Eu vou tentar falar com você aqui no final dessa live, mas vamos lá. Primeira coisa que muita gente me pergunta, já me ligaram, me perguntaram, até alunos do programa Corrida para Iniciantes já me questionaram isso. Professor, meu filho, minha filha pode seguir a programação de treinos que você passa para a gente, Se eu pegar uma turma mais iniciante, se eu pegar uma planilha lá da turma 0, tem uma turma que eu classifico no programa como turma 0, que é sedentário, que começa realmente bem lentamente, aumentando a intensidade, volume e tal. O meu filho pode fazer comigo? Então vamos lá, vou dar a minha opinião a respeito disso. É a mesma coisa que eu falo para os meus alunos, e eu não estou aqui para vender um programa de corrida para crianças, não mesmo. O que eu acredito, eu pratiquei esporte a minha vida toda, eu convivi com crianças, com adolescentes que faziam esporte, com quem não fazia também, e claro, depois de ter feito faculdade de educação física, ter feito vários cursos, aprendido muito nesse meio, convivi com muita gente, com muito atleta, e tenho muitos exemplos aqui para trocar essa experiência com você. O fato assim, muita criança que começa no esporte, e aí falando em esporte competitivo, desde muito cedo, tá? Algumas crianças acabam pegando até raiva do esporte. Vou explicar. Crianças que entram, por exemplo, na natação muito cedo e os pais cobram muito resultado. Ou o pai coloca o filho na escolinha de futebol muito cedo, porque é bonitinho, é legal, claro, está incentivando o esporte, mas aí coloca junto com isso uma cobrança esportiva, competitiva, desde muito cedo na criança. E essa cobrança vai aumentando, chega numa hora, a criança vira adolescente, vira adulto e pega literalmente raiva do esporte. Nunca mais quer entrar numa piscina, quem fez natação por muitos anos. Acontece com muitos atletas, começaram muito novinhos e tal, aquela pressão, competição e tal. Na minha opinião, o que a criança tem que fazer? A criança tem que brincar, ela tem que se divertir, ela tem que fazer esporte, sim, desde que esse esporte seja prazeroso para ela goste de fazer.
tá? Não é porque eu sou maratonista, que eu adoro corrida de rua, tanto é que eu falo aqui sobre corrida de rua, tem um programa de treinamento de corrida de rua, que o meu filho vai gostar de correr. Não necessariamente, talvez ele goste de fazer outro esporte, talvez ele goste de fazer judô, que ele faz hoje judô na escola, tem 2 anos e meio. Mas não é porque eu coloquei ele no judô, é porque tem na grade da escola dele, ele faz judô. Quer dizer que ele vai ser um judoca, vai para a Olimpíada? Não, claro que não. Talvez sim, mas não sei, isso não tem que ser uma preocupação dos pais. E muitos pais, precocemente, começam a cobrar os filhos no esporte. Então, assim, o assunto aqui é obesidade, é exercício para as crianças, então vamos falar um pouquinho de tudo isso. Minha sugestão, crianças até a fase do início da adolescência, ou seja, até os 12 anos de idade, para algumas crianças talvez até 14 anos de idade, a minha sugestão é que você coloque seu filho para fazer exercícios com outras crianças, de maneira mais lúdica, de maneira mais recreativa, de maneira coletiva. As crianças, a gente percebe cada vez mais, elas mais fechadas, elas mais depressivas, elas mais introspectivas, muito no videogame, muito na internet, em pouco contato humano, pouco relacionamento humano. Eu pratiquei basquete, eu joguei basquete da minha adolescência, acho que até de 12 anos até meus 17 para 18 anos. Treinei no Clube Atlético Ipiranga e depois treinei na Hebraica. E chega uma hora que vira competição, eu treinava de segunda a sábado e jogava domingo, então vira uma rotina muito forte treino. Eu gostava. Eu parei de jogar porque eu quis. Eu não tinha cobrança em casa, pressão dos meus pais, você tem que ganhar e tal. Só que tem muitas crianças que sofrem essa pressão. Isso não é legal. Então, assim, criança pode correr, Rodrigo? Claro que pode. Criança deve correr. Correr é uma atividade natural do ser humano. Eu tenho um pequeno lá de 2 anos e meio, a gente tem que pedir para ele não correr, porque ele só corre. Tem muita energia, corre dentro de casa, se deixar corre no shopping, corre no estacionamento, corre na rua, e é um perigo. Então a gente tem que, Felipe, não corre, Felipe, dá a mão, não sei o quê. Porque a criança corre, a criança gosta de correr, é uma diversão para ela correr. Agora, não é uma diversão para a criança praticar a corrida de rua, né? Colocar uma criança de 6, 7 anos para fazer uma corrida de 3, 4 quilômetros continuamente, não acho legal, não acho saudável. Criança tem que fazer esporte com outras crianças, trabalhar socialização, trabalhar outros valores que o esporte traz, a questão do companheirismo, a questão da coletividade, a questão de time, de comprometimento, de aprender a perder, aprender a ganhar, aprender a ter respeito pelas pessoas. Tudo isso o esporte traz como valores, então é isso que a gente tem que fazer para as crianças. Agora, uma coisa que é fundamental, que eu acho que você pode fazer isso, se você for pai, se você for tio, se for padrinho de alguma criança, que a gente pode e deve fazer, é dar o exemplo. Dar o exemplo é a melhor coisa, a melhor lição que você pode dar para o seu filho. Não adianta nada falar, filho não pode comer isso, filho não pode tomar aquilo, filho tem que fazer exercício, filho tem que... Se você não faz. Então assim, tem aquela famosa frase que fala assim, a palavra convence, o exemplo arrasta. Então assim, o meu filho já me viu chegando de treinos de corrida, sei lá, incontáveis vezes. Eu não faço isso para mostrar para ele, eu faço isso porque eu treino. Eu vou correr no domingo de manhã, eu chego, ele está lá na sala, ele vê eu chegando todo suado, vou tomar banho e tal. Então ele está acostumado com essa rotina. Ele sabe que o pai dele vai para a academia. Ele sabe que a mãe dele vai para a academia. Pai, cadê a mamãe? A mamãe está na academia, daqui a pouco ela chega, foi correr, foi fazer exercício. Então já está isso, a gente está colocando isso na cabeça dele sem forçar a barra, né? A gente está dando um exemplo, né? Se eu não tomar refrigerante na frente do meu filho, é um ótimo exemplo que eu dou. Se eu não consumir bebida alcoólica na frente do meu filho, é um ótimo exemplo que eu dou. Se eu não fumar na frente do meu filho, é um ótimo exemplo que eu dou. E isso vale para o exercício, né? Então tem muita criança sedentária que está sofrendo com um processo de início de obesidade infantil, ou crianças que já estão obesas, estão acima do peso, que os pais são sedentários. Aí o pai leva no médico, leva no pediatra, leva no nutrólogo, leva no nutricionista, e mas meu filho precisa arrumar, dá um jeito, ele precisa emagrecer e tal. Mas o pai é sedentário, só come errado, só come fast food, e não dá o exemplo. Então assim, cara, vai ser difícil seu filho sair de um quadro de obesidade infantil se você não ajudar,
né? Então, assim, a função principal do pai e da mãe é dar o exemplo, tá? Então, uma das dicas que eu queria dar era essa: seja um espelho para essas crianças, coloque as crianças sim para fazer atividade física, tenta identificar qual que ela gosta mais, tenta experimentar atividades por aí. Existem um monte de opções para a criança, talvez na sua cidade tenha, talvez tenha clube na sua cidade, talvez tenha clube municipal, tem um monte de projetos sociais que são gratuitos. É só procurar que você vai achar uma praça, um parque, alguma coisa para o seu filho fazer. A gente sabe que tudo custa muito caro hoje em dia. Vai colocar o filho na natação, é caro. Vai colocar para fazer, a menina quer fazer balé, quer fazer zumba, quer fazer, sei lá, atividade em academia. Talvez não caiba no seu orçamento hoje, mas procura atividades coletivas, ou vai pedalar com ele na rua. Vai você fazer uma caminhada, uma corridinha, coloca o seu filho na bicicleta. Seja um exemplo, né? Agora está época de férias escolares. Pô, a criançada tem dentro de casa o dia inteiro, jogando videogame, comendo pipoca, engordando, porque não tem, muitas vezes, estímulo, né? Então, sejamos um estímulo para essas crianças, para tentar minimizar esse quadro de obesidade infantil. Por que a obesidade infantil é perigoso? Porque uma criança obesa tem muito mais chance de se tornar um adulto obeso. Um adulto obeso pode ser um adulto depressivo, pode ser um adulto com uma saúde muito pior, e pode ser que esse quadro não se reverta tão cedo. Então, claro, se a gente conseguir incluir na cabeça da criança que o exercício é um hábito, que é legal fazer, sem muita cobrança, sem muita pressão por resultado, por vitória, né? Vai ter um festival de natação do seu filho, aí ele chegou em último, aí o pai fica com cara fechado, nem olha para o filho, você tinha que ter o melhor. Não, é incentivar, é dar parabéns pela participação. Sabe aquela coisa que a gente sempre ouviu desde criança? O importante não é competir, o importante é participar. O mundo já é muito competitivo, né? A criança não tem que carregar essa pressão desde cedo. Porque o pai às vezes projeta no próprio filho a frustração dele não ter sido um atleta. Eu queria ter sido jogador de futebol e não fui. Então meu filho vai entrar na escolinha com 2 anos e eu vou ficar ali treinando com ele, porque eu quero que ele vire um novo Neymar. Eu quero... é bem provável que isso não aconteça, né? Porque talvez a herança genética do seu filho seja muito boa e talvez ele seja um talento para o esporte, mas muito provavelmente não. É uma mínima parcela da população, sei lá, 1 em 1 milhão, 1 em 1 bilhão, que vai virar um Neymar da vida. Mas assim, cuide da saúde, cuide da alimentação do seu filho e dê um exemplo para ele, para que ele tenha uma vida melhor, mais saudável, mais feliz, né? A função do adulto, do pai, do tio, da mãe, enfim, do avô, às vezes se esforçar além do que ele já se esforça para criar o filho, dando exemplo. Mas talvez você seja sedentário, talvez você não tenha tempo de fazer atividade física, aí você não consegue dar esse exemplo para o seu filho. Cara, arruma um horário no final de semana, vai no sábado, vai no parque, vai jogar bola com ele, vai fazer uma atividade recreativa com o seu filho para tentar tirar ele desse quadro de obesidade infantil. E aí, pensando agora em quem já essa é a minha opinião, tá? Quem é adolescente, que já pode correr, já pode fazer um treino de corrida, qual que é o protocolo de treino de corrida que a gente passa para um adolescente? Aí eu sugiro um protocolo parecido com o protocolo de quem é iniciante, quem é totalmente sedentário. Mas o meu filho já faz atividade física, ele já joga bola toda semana, ele tem 12 anos, que treino de corrida que eu posso passar para ele? Minha sugestão, aquele treino que você faz quando você adulto vai começar a correr. Começa caminhando, começa um trote leve de 30 segundos, depois passa para 1 minuto, vai aumentando o volume de corrida e, claro, sempre na sua companhia. Torna isso uma coisa prazerosa, bacana, de novo, sem pressão, sem cobrança, porque senão ele pode virar um adulto que vai detestar a corrida, vai detestar a academia, vai detestar fazer exercício, e pode ser culpa sua, por excesso de incentivo, excesso de cobrança. Então, a gente tem que ter equilíbrio. Não é fácil isso. Eu também não sei como vai ser com o Felipe quando ele for mais velho. Estou tentando incentivar ele agora, dando exemplo, fazendo o que eu acho que tem que ser feito, mas exemplo não vai faltar, pelo menos lá em casa. Claro que eu tenho o sonho dele chegar
Um dia ter 18 anos e correr uma maratona do meu lado, pô, ia ser muito legal. Eu, como maratonista, ia adorar participar de uma experiência dessa. Mas eu não sei se nem ele vai querer correr, ou se ele vai gostar de fazer exercício, enfim. Mas essa era a dica que eu queria dar para você hoje. Seja um exemplo para o seu filho, para a sua filha, para o seu sobrinho, para a sua sobrinha, enfim. E se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo fez algum sentido para você, dá um curtir aqui embaixo, compartilhe esse vídeo e pode marcar aqui nos comentários os seus amigos, as pessoas que precisam ouvir isso, que precisam dar exemplo para as crianças de alimentação, de evitar consumo de bebida alcoólica, evitar fumar, enfim. As crianças são uma esponja, não adianta falar, tem que fazer. Eles vão ver você fazer, vão imitar o que você está fazendo. E aí vão dar um oi para geral que está falando comigo aqui. Tem uma galera que entrou. Simone, Luizão, ô Lu, parceiro de sempre, Adriano de Pouso Alegre, Adriano Bastos, Cristine, Marta Sueli, Graziela, aluna do programa, Simone também é aluna. Gente, tem uma galera aqui, Paulinho, Bolhões entrou aqui. Dani falou que tá travando, acho que a internet não tá muito boa, não sei se é o frio que tá fazendo, a internet tá meio estranha. Mas é isso, gente, valeu, obrigado pela sua audiência de mais esse vídeo, a gente se vê no próximo, um abraço e ótimos treinos.